seu Filho Santo, mas no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais, nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos. Aí tem que ver aqui, agora completa reconciliação. Amém? Está muito grande, tem que diminuir aqui um pouco o data show. Amém? Eu queria ministrar uma palavra sobre os 3 passos da salvação. Eu sei que muitos irmãos, esse tema, hoje em dia é um tema pouco falado nas igrejas, sobre a salvação, e hoje na ceia é um momento ímpar, um momento importante, o qual a igreja, ela precisa entender sobre a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Se eu perguntar para alguns, para os irmãos, se tem convicção da salvação, a certeza da salvação, alguns vão dizer que não tem, outros vão dizer que só Jesus sabe, outros vão dizer que só Deus tem o poder para salvar, e outros vão dizer e vão afirmar que tem a convicção e a certeza da salvação. Então a salvação é um tema que precisa ser abordado pela igreja, porque a salvação é o maior projeto de Deus para o ser humano. Ontem eu falei, domingo passado, melhor falando, eu falei que a salvação foi o maior plano de Deus para o ser humano, e você precisa mergulhar dentro dessa visão. Nós sabemos que a ressurreição de Cristo foi o maior evento, o evento mais importante da história. Não tem um evento maior e mais importante na história do que a ressurreição de Jesus Cristo. Não foi a eleição de um presidente, não foi a democracia do nosso país, de outros países, não foi a prosperidade de uma nação, momento de paz de uma guerra entre nações. O evento mais importante da história foi a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a ressurreição, nós estamos falando do evento que deu poder para que a humanidade fosse reconciliada com Jesus Cristo. A salvação é por intermédio da pessoa de Jesus. Mas nessa noite eu quero te levar a 3 passos. Há 3 passos para você compreender sobre a salvação em Cristo Jesus. Mas antes de falar dos 3 passos, você vai ter que mergulhar comigo, se aprofundar comigo nessa noite sobre o amor. Às vezes nós interpretamos essa palavra amor e nós achamos que o amor é algo específico em uma situação ou em um relacionamento. Mas a palavra, a Bíblia fala 4 tipos de amores. E esses amores que eu quero trazer uma clareza à sua mente nessa noite, para que você possa entender a profundidade do amor de Deus, para que você possa entender a profundidade do que Jesus fez na cruz do Calvário. Então o primeiro passo para a salvação é entender o sacrifício de Jesus. Como é que você vai entender o sacrifício se você não compreende o verdadeiro amor de Cristo pela humanidade? Como é que você vai entender o sacrifício de Jesus na cruz se você não tem a compreensão de interpretar sobre o amor de Jesus pela sua vida? Então, para você entender sobre a salvação, você tem que entender
sobre o sacrifício, e você tem que compreender sobre o verdadeiro amor de Deus sobre a humanidade. E eu quero falar aqui sobre 4 tipos de amores, para você entender, porque às vezes você não compreende o amor de Deus, porque há uma confusão na sua mente que está relacionada a outros amores. Então você precisa, de uma maneira coerente, de uma maneira sábia, discernir qual é o verdadeiro amor de Deus, entender o significado do amor de Deus. Por exemplo, há o amor phileos. Esse amor phileos é um amor, vem do grego, no Antigo Testamento, que significa o amor fraternal, o amor de amigos entre pessoas. Quando nós lemos o Salmo, eu queria que abrisse o Salmo 133, o Salmo 133, do versículo 1 ao 3, que amor é esse? O amor phileos, é um amor fraternal, é um amor de irmão, é o amor da comunidade, é o amor o qual o Salmo 133 está expressando. Por exemplo, nós temos aqui, deixa eu ver, uma pessoa que são muito amigas. Está ali o irmão Antônio e o irmão Fernando. Vocês dois são muito amigos. A amizade de vocês é uma amizade aonde? Aonde há o amor phileos, aonde há uma comunhão, aonde há uma amizade verdadeira. Não é verdade, Antônio? Não é verdade, Fernando? Então, essa amizade é uma amizade aonde está esse amor, essa comunhão fraternal, aonde a igreja está alicerçada, a sua base está dentro desse amor, que é o amor phileos, que diz como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, em união, como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba como se fosse, como na barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais, como o orvalho do Hermon, quando desce sobre o monte Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para sempre, por toda a eternidade. Então, esse amor é o amor fraternal, é o amor phileos, dentro do grego. Então, é um amor qual você tem com o seu próximo, que você tem com o seu irmão. É o amor de uma amizade entre a pessoa de Antônio e a pessoa do Fernando. Queria que você ficasse de pé, vocês dois, e ficasse próximo um do outro. Amém? Amém? Então assim, a amizade deles não é de hoje. A amizade deles é de anos, é de muito tempo. Então é uma amizade verdadeira, uma amizade que tem comunicação, é comunicativa, é uma amizade onde há uma parceria. Então é uma amizade que esse texto, que é o texto de Salmo 133, expressa: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em fraternidade. Então esse é o amor phileos. Podem sentar, aplauda ao Senhor pela vida deles. Amém? Então esse é o amor phileos, é o amor aonde tem uma amizade verdadeira. Tem o segundo amor que eu quero falar, que é o amor storge. Esse amor storge é o amor pelos familiares. Costuma ser natural e instintivo, baseado em laços desde o nascimento. Ou seja, é aquele amor familiar. É o amor aonde a família é a base. Aonde você ama o seu pai, aonde você ama o seu filho, aonde você ama os seus primos. Esse é o amor, o que? Storge, certo? Está aqui uma família. Queria que ficasse de pé o irmão Toninho, a irmã Conceição, a Sara, fique de pé, em nome de Jesus. Então, está aqui. Esse é o amor storge. Porque a palavra compara a igreja dentro dessa base familiar. Porque a Bíblia diz que nós somos uma família.
porque expressa de fato que o corpo de Cristo é uma família. Acabou de cantar uma canção que fala sobre isso, sobre esse tema, que somos corpos bem ajustados, fala de uma família. Então esse amor é um amor familiar, é um amor aonde desde o nascimento foi gerado esse amor. Amém? Aplauda ao Senhor pela vida deles. E é o amor eros. Esse amor eros é o amor romântico entre um homem e uma mulher. Ele pode ser apaixonado e até sensual, pois inclui uma relação íntima e envolve o físico, o emocional de um casal. Então, esse amor eros é um amor romântico, aonde enlaça duas pessoas, dois relacionamentos, duas pessoas. Está aqui o doutor Landim e a Tatiana, certo? São casados. Amém, Landim? Tem uma aliança entre os dois, certo? Se a gente perguntar para o irmão Landinho, qual é o teu sentimento pela Tatiana, Landim? Amor, né? Amor eros. A Tatiana, qual é o teu sentimento pelo Landinho? Amor, não é verdade? Então é o amor eros, é o amor de relacionamento, é o amor de relacionamento. Então esse amor, ele está ajustado, ele está ajustado. Quer ver como fala sobre o nível de intimidade? Cantares capítulo 1 verso 2, eu queria que lesse. Amém? Glória a Deus. Cantares capítulo 1 verso 2, amém? Diz assim: beija-me, ó meu amado, com os beijos da tua boca, pois os seus afagos são melhores do que o vinho mais nobre. Então, beija-me, ó meu amado. Então fala de algo íntimo, de um relacionamento, de um amor eros, de um amor o qual a pessoa tem entre o marido e a mulher e o marido. É algo mais íntimo, é algo de relacionamento. Amém? E o amor ágape. E esse amor ágape que nós vamos compreender o sacrifício de Jesus, que nós vamos compreender o sacrifício do Messias, que nós vamos compreender qual é o significado desse sacrifício, porque ele fez sacrifício para resgatar a humanidade. Então esse amor ágape, que é o amor perfeito, que é o amor incondicional de Deus, ou seja, Deus, ele não colocou condições para amar a humanidade. O que diz a palavra, o texto? Que Deus prova o seu amor para conosco, que qual Jesus morreu no nosso lugar. Ele não colocou uma condição, ele não escolheu alguém para morrer, não, ele morreu por toda a raça humana. Então é um amor ágape, um amor incondicional. Ele não escolheu se era preto, se era branco, se era negro, se era índio, se era pardo, se era rico, se era pobre, se era de país de primeiro mundo, de segundo, de terceiro mundo. Ele não escolheu a classe, a religião, se era crente, se era ateu. A palavra diz que ele amou a humanidade, independente da condição qual ela se encontra, qual ela se encontrava. Então esse é o amor incondicional de Deus. É o amor de um sacrifício, é o amor de uma entrega, é o amor de uma doação, o qual ele entregou a sua própria vida por amor de nós, aonde ele entregou o seu coração por amor de nós. Ele fez isso. Então, quando você entende sobre o sacrifício, você tem que compreender que o amor ágape, você só pode compreender o sacrifício quando você compreende o amor ágape. E como é que você vai compreender o amor ágape? Quando você se relaciona com Deus. Por que você compreende o amor eros? Porque você se relaciona com sua esposa, com seu esposo.
Porque você compreende o amor storge. Porque você se relaciona com a sua família. Porque você compreende o amor phileos. Porque você se relaciona com seu amigo. Então, para você compreender o amor ágape, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que criar um nível de intimidade com Deus. Porque você não vai compreender o poder do sacrifício, do ato de Jesus na cruz, se você não se relacionar com Jesus. Irmãos, há muita hipocrisia no nosso meio. Eu estava ouvindo essa canção ainda agora há pouco, e Deus ministrou no meu coração de uma tal forma, assim, que quanta hipocrisia. Falando sobre corpos bem ajustados, somos uma família. E na verdade há muita hipocrisia, há muito ódio, há muito rancor, há muita mágoa, há muita falsidade. Há muito rancor no coração. Queremos compreender o nosso amor. Queremos que as pessoas nos amem, mas nós não conseguimos entender esse amor. Quando você compreende o amor ágape, o amor do sacrifício de Jesus, você não vai mais guardar rancor no seu coração. Você não vai guardar mais ódio no seu coração. Você vai compreender o que a palavra fala sobre perdão. Você vai começar a compreender aquilo que é bíblico, aquilo que a palavra instrui, aquilo que a palavra fala, aquilo que a palavra está dizendo. Se cantar aquela música, somos corpos, e assim bem ajustado, mentira, hipocrisia, a falsidade, há mentiras, há ódio no coração. Que evangelho é esse? Que reino é esse? Que Bíblia é essa que nós estamos vivendo? Que não há perdão, que não há reconciliação. Queremos o perdão de Deus, queremos a misericórdia de Deus, queremos a reconciliação de Deus, queremos o favor de Deus, a graça de Deus, mas nós somos incapazes de dar reconciliação para o irmão, de amar o próximo, de liberar perdão para o próximo, de compreender o irmão. Você só vai compreender o amor ágape quando verdadeiramente tiver um relacionamento com Deus. Então o sacrifício de Jesus foi por todos. Então o primeiro caminho para você compreender é entender esse sacrifício. É entender o sacrifício que Jesus fez pela tua vida, o ato poderoso na cruz. Irmãos, eu já estava lendo um texto sobre o sacrifício de Jesus, e naquele momento eu comecei a mergulhar naquele texto, e eu fiquei lendo aquele texto, mergulhando naquele texto, buscando aquele texto, meditando naquele texto, interpretando aquele texto de uma tal forma, e eu comecei a mergulhar nesse texto. Eu fiquei assim, meu Deus, o que é isso? Porque a palavra, ela é reveladora. A palavra vai começar a revelar aquilo que ela tem a oferecer para nós, e nós vamos compreender aquilo que Deus tem para ministrar sobre o nosso coração. Mateus capítulo 27.
Eu vou ler esse texto do versículo 32, eu vou ler aqui em outra tradução. Diz assim: quando estavam Jesus, quando ele estava sendo crucificado, quando estavam a caminho do lugar de execução, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e forçaram a carregar a cruz de Jesus. Então saíram para um lugar conhecido como Gólgota, isto é, Monte da Caveira, onde os soldados lhe deram para beber vinho, para aliviar a dor, mas depois de prová-lo, rejeitou. Depois da crucificação, os soldados tiraram a sorte para dividir entre si as roupas dele. Então sentaram-se em volta e ficaram montando guarda, enquanto ele estava pendurado ali, e puseram uma tabuleta por cima da sua cabeça, com a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. 2 assaltantes foram também crucificados ali, um à direita e outro à esquerda. E o povo que passava dirigiam-lhe ofensas, sacudindo a cabeça para ele, dizendo: você destruiu o templo e construiu-lo outra vez em 3 dias, não é? Ora, desça dessa cruz, salva a tua vida, se és realmente o Filho de Deus. E os sacerdotes principais e mestres da lei também zombavam dele. Ele salvou os outros, caçoavam, mas não pode salvar-se a si mesmo. Então, ele é o rei de Israel, pois desça da cruz, nós cremos nele. Ele confiou em Deus que mostre a sua aprovação a ele, livrando-o. Ele não disse: sou filho de Deus? E os assaltantes que haviam sido crucificados com ele também faziam-lhe as mesmas acusações. Naquela tarde, a terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Perto das 3 horas, Jesus clamou: Eli, Eli, lá sabactane, que quer dizer: Deus meu, por que tu me abandonou? Alguns dos que estavam presentes ouviram isto e disseram: ele está chamando Elias. E um deles correu e ensopou uma esponja com vinho azedo, pôs numa vara e suspendeu-a para que ele bebesse. Mas os outros diziam: deixe-o sozinho, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez, entregou o espírito e morreu. Ou seja, irmãos, sabe por que aquelas pessoas passavam, balançavam a cabeça? Os sacerdotes, os mestres, zombavam dele. Sabe por que as pessoas zombavam de Jesus? Porque eles não entendiam, não tinham entendimento do amor ágape, não tinham entendimento daquele ato que ele estava fazendo na cruz do Calvário. Por isso que as pessoas estavam zombando, porque eles não tinham o poder da compreensão, eles não tinham o poder da revelação, eles não sabiam interpretar o que estava acontecendo. Eles achavam que era mais um homem que estava sendo crucificado. Porém não era mais um homem que estava sendo crucificado, era um homem que estava salvando a humanidade, estava pagando o preço por resgate de muitos. Era um homem que estava doando a sua vida para reconciliar o homem de volta para Deus. Era um homem que estava crucificando o que o Pai tinha crucificado por amor da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Aquele que estava sendo crucificado, Jesus, o Filho de Deus, para morrer por toda a humanidade, para ser salva. Então foi esse o sacrifício, aonde aquele sangue que trouxe uma redenção para a humanidade. Agora o segundo passo, tem que haver o arrependimento. Não adianta você só compreender, não adianta você só entender, não adianta você só achar bonito aquele ato de Jesus na cruz. Tem que ser gerada uma metanoia.
Um arrependimento de dentro para fora. O arrependimento, interessante, que o arrependimento, ele abre portas para a fé. Você não pode ter fé sem se arrepender. É como construir uma obra em ruínas antigas. A fé, ela vai provocar no seu coração um quebrantamento, um arrependimento, um desejo de reconciliação com Deus, um desejo de aliança com Deus, um desejo de pacto com Deus, um desejo de se reconciliar, de caminhar pelo um caminho, porque você vai compreender que todos pecaram, Romanos 3:23, e se afastaram de Deus. Mas você vai compreender que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Você vai compreender que Jesus é o único caminho que conduz o homem à vida eterna, à salvação. Você vai compreender que Jesus, ele fez um sacrifício na cruz para te dar salvação, para te dar a vida eterna, para te salvar. Então, querido, não é algo que você vai achar bonitinho. É algo que vai provocar um arrependimento, uma metanoia, uma mudança. Vai produzir frutos de arrependimento, frutos de justiça. Vai produzir um fruto sobre o teu coração. Porque você compreendeu que o amor ágape, que é o amor paterno do Pai, aonde havia na tua vida um espírito de orfandade, mas quando você aceita Ele, há uma reconciliação com Ele, e a paternidade dele vem sobre a tua vida, a paternidade de um Pai amoroso, de um Pai bondoso, de um Pai justo, de um Pai que morreu para te reconciliar com Ele. Então precisa haver o arrependimento. O arrependimento é diferente de remorso. Remorso, hoje você faz algo, se arrepende e amanhã pratica novamente. Arrependimento é uma metanoia, uma transformação, é algo que te rasga de dentro para fora. É algo que provoca algo poderoso de dentro para fora na sua vida. É algo que vai te ligar com Deus, vai te levar a um nível de relacionamento. Não tem como, querido, compreender o amor de Deus sem passar pelo processo do arrependimento. Não tem como ser ligado com Deus se não passar pelo processo da metanoia, da transformação de dentro para fora. Não tem como se reconciliar com Deus, se ter um nível de intimidade com Deus, se não há reconciliação. Então você precisa compreender que o segundo passo é o arrependimento para você obter a salvação. E o terceiro passo, pastor, é atender o chamado. É atender a voz do Espírito Santo. É atender o sim de Deus. É fazer como Pedro. Pedro estava nos seus barcos. Jesus chamou e ele disse: eis-me aqui. Isaías estava servindo o rei e ele disse: eis-me aqui, Deus. É entender o chamado de Deus para a tua vida. Qual é o chamado de Deus? É te ligar novamente com Ele. Qual é o chamado de Deus? Quer dizer que o chamado de Deus é que eu seja missionário? Não é isso não, irmãos. O primeiro chamado de Deus para a tua vida é te dar paternidade. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que nós éramos criatura,
Mas todos aqueles que aceitaram a Jesus, aceitaram o chamado, se arrependeram, compreenderam o amor ágape de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, irmãos, vem a paternidade de Deus sobre a tua vida. Então o primeiro chamado de Deus para a tua vida é o quê? A paternidade. A condição de você se tornar filho. Você não é apenas uma criatura como o anjo é uma criatura de Deus. Esse copo é uma criação humana. A água que está dentro desse copo, esse líquido, é uma criação de Deus. Foi Deus que criou. Antes de você aceitar a Cristo, você é o que? Apenas criatura. Você só tem a condição, só se torna filho a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e você recebe a legalidade e se torna filho de Deus. Essa é a condição. O interessante que entender o chamado é algo que vai além, irmãos. Aí depois vem o chamado do ministério, vem o chamado de fazer a obra de Deus, vem o chamado de viver em comunhão entre os irmãos, vem o chamado de viver uma vida com Deus, vem o chamado, e você vai começar a compreender o chamado. Pedro não compreendeu logo de imediato, foi um processo. Ele caminhando com Jesus 3 anos, puxou uma faca, cortou a orelha de um soldado. Caminhando com Jesus, negou Jesus por 3 vezes. Mas durante o processo, o Espírito Santo mexeu dentro dele, dentro da alma dele, que ele compreendeu o chamado de Deus, a revelação do chamado. Ele se arrepende, ele se posiciona como filho, como obreiro, como líder, e ele ganha quase 3.000 almas para Jesus. Sabe o que me diz assim, irmão? Eu fico assim, às vezes, pensando muito. Muitos irmãos dizem assim: eu não vou fazer a obra porque eu não estou preparado. Eu não vou pregar porque eu não estou pronto, porque eu não posso. E isso vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Se você não está preparado para subir, para pregar, para entender o teu chamado, você está preparado para ir para o céu? Você está preparado para ir para a eternidade? Para ter a salvação? É um processo. E você não pode fugir desse processo. Queria chamar o Ministério de Louvor, por gentileza. É um processo. E esse processo é um processo que Deus coloca uma condição. Aí sim, o amor de Deus é incondicional. Mas para receber a salvação, Deus coloca uma condição. E essa condição não é eu que vou tomar por você. Não é a pessoa que está ao seu lado que vai tomar por você. Essa condição é individual. Essa condição é entre você e Deus. É entre você e o Senhor. Essa condição é particular. Não existe aquilo, filho de crente, crentinho é. Ei, esquece isso. É algo individual. É um relacionamento individual. É algo individual.
É algo que você vai prestar contas. É algo que você precisa compreender nessa noite. Às vezes Deus te trouxe essa noite aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. E você não pode fugir desse propósito. Eu queria que você ficasse de pé. Se coloque de pé. Feche seus olhos. Você pode compreender o amor familiar. Você pode compreender o amor de um irmão, de um amigo, o amor paternal. Você pode compreender o amor de uma pessoa, do seu esposo, da sua esposa. Mas você só vai compreender o amor ágape quando você se relacionar com Deus e entregar o seu coração à pessoa de Jesus. E nessa noite eu tenho certeza, convicção, tem pessoas aqui. Irmãos, fiquem em oração. Ei, para de estar andando nos corredores, interceda. Esse momento é um momento de batalha espiritual, guerra espiritual. É um momento de reconciliação, um momento de aceitação, de arrependimento, de metanoia. E eu quero fazer um convite a você que quer entregar o seu coração a Jesus nessa noite.